Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cassandra aqui de volta hoje para ensinar vocês a fazer uma calça flare com bolso faca. Vamos iniciar fazendo 2 retângulos com a altura da calça que eu quero e com a largura do meu quadril dividido em 4, ok? Sempre que você for começar a fazer uma modelagem, você vai começar por um retângulo com a largura mais larga da peça, com a maior largura da peça, pela altura da peça, certo? Então, aqui eu vou fazer 2 retângulos separadamente para vocês entenderem as diferenças de uma com outra, né? É lógico que eu estou fazendo em tamanho reduzido, para vocês entenderem melhor, mas vocês vão fazer com as medidas de vocês. Então, aqui eu tenho 2 retângulos, frente e traseira, com a largura do meu quadril pelo comprimento da peça, certo? Vou medir do traço de cima para baixo a altura de quadril nas 2 peças. E do traço de cima também vou deixar medido a altura de gancho. Vou marcar. Aí eu preciso da minha medida de cintura, só que eu tenho uma pence, certo? Então, eu vou fazer pence na traseira, na frente eu não preciso. Então, a parte da frente é a altura de cintura, é a largura de cintura, e a parte de trás é a largura de cintura mais 2 centímetros da pence. E vou da cintura para baixo, onde eu fiz a marcação do quadril, desenhar o quadril. Vou marcar mais ou menos o lugar do joelho, ou você pode medir a tua altura de joelho, para eu saber onde vou afunilar e onde vou começar a soltar para a calça flare, tá? Aqui eu medi 4 centímetros de gancho. Com a ajuda das réguas, você vai fazer esse desenho de gancho. E na parte da traseira é 4 centímetros que a gente já tem na frente, mais 4 do gancho um pouco maior. E da cintura eu vou subir 6 centímetros. E posso desenhar meu gancho. E a parte da frente vou baixar 2 centímetros. Então, onde eu marquei o joelho, eu vou poder afunilar a calça. E vou abrir, depois do joelho, abrir o tanto que eu quiser abrir essa flare. Não tem uma medida correta. Você vai deixar a largura que você gostaria. Para a parte da frente, o que eu saí aqui do retângulo, nesse caso eu vou sair dos 2 lados da perna. Vou desenhar o meu gancho, a minha perna afunilando e depois abrindo. E a parte da traseira também, só que 4 centímetros mais larga nela toda, da perna e do gancho. Parte da frente eu faço pence se eu quiser, tá, pessoal? Então, como eu tenho uma cintura bem fina para o tamanho do meu quadril, eu posso fazer uma pence também na frente. Dependendo da altura do cos, você não precisa fazer pence na frente, tá? Mas se fosse uma calça básica, precisaria, tá? Vou desenhar meu cos também para vocês entenderem. Desenhe um retângulo com a largura da sua cintura dividido em 4 pela altura de 6 centímetros. Isso é um cos básico, tá? Então, aqui eu tô fazendo também 2 ao mesmo tempo para vocês conseguirem entender a diferença entre eles. Aí eu vou desenhar meu retângulo. 1/4 só da cintura pela largura de 6 centímetros.
Isso vai ser um cos anatômico, tá, pessoal? Então, aqui eu escrevi dobra do tecido, mas vocês vão entender depois. Eu tô fazendo só 1/4. Vou medir aqui 1 centímetro para fora do retângulo. Na parte do centro, 1 centímetro para baixo. E na parte de baixo, 1 centímetro para cima. Vou desenhar uma curva para baixo, dessa forma, saio do retângulo. E dessa forma, pessoal, quando eu fizer isso dobrado, eu vou ter meu cos anatômico, ó. 1 centímetro para baixo, aqui 1 centímetro para cima e 1 centímetro para fora. Dessa forma. Qualquer dúvida, dá uma pausadinha no vídeo e volta, tá? Então, dessa forma aqui, eu vou dobrar o meu papel ali onde eu escrevi dobra, tá? Para eu ter o meu cos a metade dele, tá? E aí vocês vão entender o porquê. Tem uma parte que vai ficar um pouco maior. Então, uma parte eu vou desenhar, vou recortar dessa forma. E a outra eu vou cortar com uma sobra, tá? Ele precisa ser 3 centímetros, um maior que o outro, tá? Então, eu tenho o meu cos, o menor e o maior. 3 centímetros de diferença um para o outro, tá? Ele vai ser um cos com a emenda atrás na traseira e à frente ele é um pouquinho maior, porque a parte que vai o botão é maior e a parte que vai a casinha é menor. Isso se dá por causa do zíper que a gente coloca na calça, tá? Vou recortar meus moldes. Então, aqui eu ainda preciso a modelagem da vista da calça para o zíper e dos bolsos, tá? Então, aqui, pessoal, eu tô riscando que eu vou tirar esses 4 centímetros que vai ser para o meu cos. Então, o cos que eu desenhei agora há pouco, é lógico que não encaixa aqui, porque ele tá um pouco maior para vocês conseguirem perceber bem, né? Então, é o que eu vou tirar, senão essa calça vai ficar muito alta, tá? Então, eu fiz a medida do total, mas tirei 4 centímetros para compensar o cos que eu vou colocar. Vou marcar aqui 14 centímetros da boca de bolso e 3 centímetros da largura do bolso, tá? Mas tem que estar no mesmo formato da calça, só vou arredondar. Vou cortar 2 vezes esse bolsinho aqui. Um vai ficar exatamente como está, e o outro eu vou marcar conforme eu marquei na calça. E onde eu marquei boca do bolso, eu vou riscar, e aí eu posso cortar a frente e o espelho do bolso, ó. Agora, vamos fazer a vista do zíper. Essa vista pode ter o tamanho que vocês quiserem, aconselho pelo menos 20 centímetros o zíper de vocês, tá? Mas ele tem que ter o formato do gancho e terminar esse zíper antes da curvinha do gancho. Então, na modelagem, vocês vão cortar uma vez esse formatinho e outra vez vocês vão cortar o mesmo formato, só que dobrado. Então, a vista nada mais é do que um tecidinho de 4 centímetros de largura pela altura do zíper e o outro dobrado no mesmo formato. Então, aqui, pessoal, eu tenho toda a modelagem da minha calça. Isso tudo com a medida de vocês. Todos os moldes, a não ser a vista, são cortados 2 vezes em cada tecido. Então, eu dobrei meu tecido ao meio, orelha com orelha, e distribuí
os moldes no tecido. Ele não tem pé e cabeça, como a gente fala, ele tem o sentido duplo. Então, você pode distribuir da melhor maneira sem se preocupar com todos em pé, essas coisas, tá? Ele não tem, esse meu aqui não tem sentido único, tá? Então, é só eu distribuir no tecido e cortar. Esse molde aqui que eu tô usando, pessoal, é o mesmo que eu ensinei vocês a fazerem aí anteriormente, mas eu tenho no site para vocês baixarem, tá? Já está tudo com margem de costura, então eu posso cortar ajustado no molde. Pessoal, para quem não sabe, agora nós temos um sistema de assinatura de moldes, tá? Você pode entrar em contato para você fazer a assinatura dos moldes. E você vai receber toda semana os moldes, inclusive esses que vocês estão vendo aqui no canal agora. A única coisa que aqui não está modelado, que não há necessidade, são os passantes, tá? A presilha do cinto, tá? Que vocês vão fazer tirinhas de 3 centímetros de largura. E o tamanho depende muito de tantas presilhas que você queira, tá? Então, a vista não precisa ser cortada dupla, essa que está aqui. E depois, fora isso, eu vou cortar então os passantes, tá? E aí a gente já vai para a costura. Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para vocês receberem todas as notificações dos nossos vídeos. Então, a princípio, eu vou preparar os passantes, já vou deixar prontinho para quando eu montar minha calça. Vou dobrar, vou mostrar para vocês, vou dobrar dessa forma, uma dobra, outra encontrando e ao meio de novo. E posso passar uma costura fechando esses passantes. Eu não preciso fazer um por um, eu posso fazer uma tripinha, tá? E depois eu corto os tamanhos que eu quero, tá? Então, agora eu vou passar uma segunda costura na outra beirada do passante. Passante pronto, posso deixar ali de ladinho até que eu monte a minha calça. Vou montar então agora o cos. Eu pego uma parte que é um pouquinho mais comprida e a outra mais curtinha, com aquelas diferenças de casinha e botão que eu falei para vocês na modelagem, e vou juntar um com o outro só as pontas, pessoal. Essa emenda vai ficar atrás, na traseira, no centro da traseira, tá? Vou montar as 4 partes, 2 e 2, uma estreita e uma mais larga, tá? E aí depois conseguir fazer o par, então se liguem aí na ponta que vocês vão emendar, tá? Ó, eu vou emendar dessa forma, passando uma costura na parte superior que vai ser o nosso cos. Esse tecido aqui é tão grosso que eu não preciso entretelar esse cos. Quando você trabalha com um tecido um pouco mais leve, um pouco mais fino, você precisa entretelar, abrindo as costurinhas aqui para não ficar nada muito grosso. Cos montado também, vou deixar ali separadinho para quando eu for precisar dele. Agora eu vou montar meus bolsos. Vou pegar o espelho do bolso e passar uma costurinha direito com direito do meu bolso.
e um pezinho de máquina. Vamos passar uma costura para rebater pelo lado do espelho do bolso. Então, pessoal, esses acabamentos você sempre vai jogar para o lado que vai ser um forro, na verdade, e a sobra de costura também vai ficar do mesmo lado, tá? E agora eu posso montar o fundo do bolso. E passo a costura só no fundo do bolso, sem pegar na calça, tá? Reta, overlock ou zigue-zague se vocês quiserem, mas vocês vão perceber que nessa calça aqui eu tô fazendo tudo com viés. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só substituir o zigue-zague ou a overlock pelo viés, ok? Então eu passo a costura e passo o viés. Vou fazer uma costurinha só para prender e não me atrapalhar na hora da montagem, tá? Então eu ajeito o bolso, vou passar aqui só um retrocesso, tá? Só para deixar o bolso no lugar certinho. Então aqui eu tô montando o segundo bolso da mesma forma. Agora eu vou passar então o viés, tá, pessoal? Então assim, caso você tenha uma certa dificuldade em passar o viés numa costura só, você pode pregar ele aberto e depois fechá-lo, ou então até já passar ele só encaixando na peça com o zigue-zague, tá? Você também consegue fazer isso e prender bem o seu viés. Nesse aqui, por ser redondo, eu prefiro primeiro pregar e depois ir fechando. Mas se vocês quiserem passar uma costura só no zigue-zague, também vai ficar ótimo. O que você tem que fazer para ele ficar bonitinho é deixar a linha da cor do viés, que aí não vai ficar feio, não vai ficar grosseiro, nada disso, tá bom? Aí, pessoal, eu já posso também, já com o meu bolso pronto, posso passar o viés na lateral da calça também, tá? Porque assim, como o meu viés aqui é uma cor totalmente diferente da minha peça, quanto mais coisas eu fizer sem ter que ficar mudando linha, melhor, né? Então, prepara bastante coisa, depois quando for passar viés, passa o máximo de coisas possível para depois trocar a linha, tá bom? Então, aqui, já que eu terminei o bolso, vou passar a lateral no viés. Se você não quiser passar viés,
Fica à vontade para você fazer o zigue-zague ou overlock, só não aconselho a costura francesa num tecido grosso assim, tá? Mas pode passar a overlock ou a zigue-zague, o que você preferir e o que você puder fazer, tá bom? Então, eu passei esse viés aberto e agora eu vou fechar. Com esse tecido, pessoal, ele desfia um pouco, então, realmente eu aconselho que vocês façam no zigue-zague. Vai ficar mais fácil acertar o viés todo sem desfiar, sem soltar da peça do que na reta, tá? A não ser que vocês façam extremamente ajustado o viés na peça. E aí, depois que eu passar o viés na frente toda, nas laterais da frente toda, eu vou passar também nas laterais da traseira, porque a traseira não tem o bolso para fazer primeiro. Então, passei o viés nas laterais da frente, vou passar o viés nas laterais das costas da traseira, tá? E também, lógico, no gancho da traseira, aí vocês vão ver aqui. Vamos preparar agora o zíper, tá? Nesse caso aqui, o meu lado direito, eu tô pregando a vista, aquela individual. Nós não cortamos dois pedaços, um dobrado e um sem dobrar? Então, aquele sem dobrar é o que a gente vai colocar agora. Vou prender na frente da minha calça com um pezinho de máquina. E vou rebater a costura pro lado da vistinha, tá? E aí, pessoal, toda essa beirada aqui eu vou pôr viés, tá? Tanto na vista quanto na curva aqui. E vou agora pregar o zíper na vista dobrada que a gente fez, tá? Essa vista vai ficar para o lado esquerdo, vou passar uma costura, não precisa ser tão perto do zíper não, é só para fixar. E aí, depois de fixada nessa vista aqui, eu vou tirar um pouco do excesso, eu posso deixar menor. E vou pregar a frente esquerda por cima desse zíper, dobradinho assim. Geralmente eu posso colocar direito com direito, mas como é um tecido bem firme que eu consigo comandar bem, eu já vou pregar ela rebatida, dobradinho e já rebatendo a costura. E aí, depois dessa parte pregada, eu posso passar os viés. Todas as sobras de costura, todas as junções, eu vou passar o viés, menos na ponta da vista, tá? Então, eu vou passar na curvinha do gancho, vou passar na junção da vista com a calça, o viés. Pode passar nessas costuras grossas, principalmente, pessoal, o zigue-zague, como falei, para correr menos risco de escapar do viés, tá? E aí vocês não precisam ficar passando duas vezes. Com o zigue-zague vocês vão conseguir passar melhor.
Então aqui eu vou passar nesse ganchinho, no gancho da frente direita, na vista da frente direita, eu vou deixar só a ponta realmente, para que quando eu junte o zíper, aí eu vou passar o viés na ponta com a outra parte junto. Então, com o viés passado na curvinha, eu deixo só essa ponta sem, porque eu vou juntar depois com a outra parte do zíper. Mas agora eu vou passar a costura fechando o gancho até chegar no zíper, direito com direito. Então, agora, eu vou fixar a frente direita, a vista da frente direita, no zíper dessa forma aqui, pelo avesso, tá? Não precisa ser tão perto dos dentinhos do zíper também, é só para fixar. Depois que a gente prender essa parte, a gente vai fazer aquele pesponto tradicional da vista do zíper, tá? Aqui eu não faço a curvinha da vista, tá? Eu só vou fazer e na altura do metalzinho do zíper eu paro a costura. Para então juntar tudo e poder então fazer a curvinha do zíper. Olha como ficou. Vou retomar dali e passar a costura juntando todos os panos agora. Aí aqui no finalzinho, fazendo a curvinha, eu dou um retrocesso e posso parar e o meu zíper tá pronto. Daqui, pessoal, só falta passar realmente o viés na ponta dessa vista, juntando os dois lados, tá? Eu posso passar um viés só, juntando tudo isso aqui. Então, agora eu vou preparar a traseira, que falta as pences ainda. Já passei o viés nas laterais, vou fazer a pence onde já está marcado no molde, tá? No molde que vocês recebem já está marcado. A única coisa que, como eu tenho a cintura para tamanho P, eu ajustei um pouco essas pences. De resto, pessoal, foi tudo no tamanho M mesmo, só retoquei a pence. Tá? Então, podem usar tranquilamente, porque esse molde está super testado. Pences prontas, então eu posso passar também o viés no gancho da traseira, juntar as duas traseiras, tá? Esse modelo aqui eu não tenho bolsos na traseira, então depois que eu fechar aqui, é só juntar frente e traseira da calça. Eu posso agora que fechei frente e traseira, eu posso passar o viés no entre pernas, tá? Então eu vou pegar a frente de uma perna a outra, vou passar o viés. A traseira, vou pegar de uma perna a outra e passar o viés também, abrindo a costura da traseira, abrindo a costura no meio, para que a gente consiga depois passar e assentar bem todas as costuras.
Vou então juntar lateral com lateral. Para depois juntar o meio da perna, tá? Uma dica valiosa, pessoal, na boca do bolso, quando você estiver passando na costura da boca do bolso, você faça um retrocesso para reforçar um pouco a boca, tá? Porque é um lugar que força bastante no bolso faca. Então, terminando de fechar a lateral, com a parte interna da perna da frente e traseira passada ao viés, eu já posso também fechar esse entrepernas. E aí, lembrando, pessoal, que se vocês não quiserem fazer com o viés, vocês podem fazer com zigue-zague ou overlock normalmente, ok? Vamos juntar, então, aqui, ó, eu vou juntar costura com costura, olha, e vou juntar o restante da perna. Eu gosto sempre de começar ali da costura do gancho ao longo do restante da perna, tá? Então, a costura da frente eu não preciso abrir, só a costura da traseira, porque aí ele fica tombadinho para o mesmo lado que tá o zíper, não vai ficar nada grosso ali nem nada, tá? Então, pode deixar tombado só para um lado. Esse molde, se vocês quiserem, ele tá disponível no site, tá? Vocês podem também fazer a assinatura dos moldes ou ser membro aqui do canal, que vocês também vão receber essa modelagem, tá? Então, agora eu posso colocar meu cos. Se você quiser passante, né? Se você quiser a presilha para o cinto, você pode colocar agora, antes do cos. Então, lembra que a gente preparou nosso passante no início da costura? Você vai cortar pedacinhos de 7, 8 centímetros. Nosso cos tem aí uns 5 centímetros de largura. Nós podemos colocar o passante com uma sobrinha, para que a gente possa fazer as dobras, tá? Sugestão para o lugar do passante. Você pode achar o meio da frente, certo? Ó, então você vai achar o meio da frente para colocar um. Vou medir uma frente com outra para eu saber o exato lugar também da presilha, né? E na traseira, pessoal, eu preciso de pelo menos 3. Um bem no centro da traseira, na costura, tá? E outras 2 nas laterais. Aí você pode colocar em cima da pence da traseira ou um pouquinho mais para fora.
Agora eu posso pregar meu cos. Lembrem que ele tem um lado certo, um pouco mais largo, que vai acomodar a vista do zíper, né? Então, um lado vai ser maior, que vai ser o lado do botão, e o lado menor vai ser o lado da casinha, que fica por cima, ali na vista do zíper. Sem mistério, pessoal, um pé de máquina para ficar tudo igual, tá? Se você der uma desviadinha, teu cos já vai ter espaços mais estreitos do que outros. Eu também, como vocês estão percebendo aqui, eu também gosto de começar da costura traseira em direção às pontas e não de uma ponta a outra, que eu acho que a gente consegue distribuir melhor. Agora, cos pregado, eu vou rebater pro lado do forro do cos, tá? Quando você vai fazer acabamento, você joga a margem de costura pro lado do forro ou do acabamento que você tá fazendo e a costura também. Então, você costura em cima do forro ou do revel e joga a sobrinha de costura de tecido também pro mesmo lado para você rebater. Então, olha, ficou dessa forma e o resto da costura tudo para cima, pro lado do forro do cos também. Agora, a gente vai passar o viés também nessa beirada solta do cos, ok? Que vai fazer o nosso acabamento. Então, agora eu vou passar o viés na ponta da minha vista do zíper. Eu posso passar lá quando eu tô fazendo todo o zíper. Aqui é só porque eu aproveito cada vez que eu troco a linha e já faço o máximo de coisas possível. Vou cortar aqui para deixar parelho e trazer esse viés mais sutilmente na curva, tá? E aí, pessoal, eu não tenho uma ordem certa, tá? Eu posso aproveitar quando eu troco a linha e fazer o máximo de coisas possível, como falei, certo? Mas não altera em nada o resultado dessa forma aqui, contanto que você passe. Então, agora eu vou fechar a ponta do meu cos. Bem rente à vista do zíper, ok?
Fechando também a outra ponta, para que a gente então possa fechar esse cos. Desviro o meu cos e vou passar uma costura bem na junção do cos com o corpo da calça, certo? Ao longo de toda a calça. Então, se quiser alfinetar, pode alfinetar. E aqui essa pontinha eu preciso dobrar para dentro para que ela não fique aparecendo no centro da peça, né? Ali no zíper não pode aparecer. Então, eu vou dobrar a pontinha para dentro para começar a fechar esse cos. O resto não. O resto pode ficar aparecendo mesmo, que a gente já colocou esse viés estrategicamente para ficar bonitinho o avesso. Chegando na outra ponta também vou dobrar a pontinha e esconder essa pontinha para terminar o cos. Finalmente nós temos que prender nossos passantes. Olha como fica bonitinho, bem acabado. Vamos prender nossos passantes então. Você pode tanto deixar um espacinho, deixar ele mais folgado, quanto deixar ajustado no cos. Então agora eu vou fazer a barra da calça. Optei também por passar o viés e depois fazer a barra. Vocês podem optar também por fazer duas dobrinhas no tecido normal, sem viés, sem overlock, tá bom? Sem zigue-zague. Isso é critério de vocês, tá? A barra da minha calça, pessoal, tem que ter de pelo menos 2 centímetros para cima, tá? Aqui eu cortei a sobra, mas o molde disponível, ele está maior, ele tá com a perna mais comprida, tá? Então aqui eu só tirei o excesso, mas deixei minha barra com 2 centímetros. Vocês podem deixar uma barra com 4, 5 centímetros, ao gosto de vocês, tá?
Então, barra pronta, agora só nos falta casinha e botão. Eu vou medir o tamanho do meu botão. No caso dessa minha aqui, ela já faz automaticamente a casinha do tamanho que eu quero do botão. E vou pregar o meu botão. Botão grande você pode colocar um só, botão menor você pode colocar até 2, também a seu critério. Então agora é só abrir a casinha do botão e está pronta a nossa calça flare. Então nossa calça está pronta. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Pois costura é questão de paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima.